Atenção! O canal Não Assista à Noite realizará um sorteio de 2 obras do autor Jefferson José. O livro O Werewolf na Vila dos Lobos e o livro O Dia em que o Sol Parou. Para participar, você precisa pegar um vídeo do canal e compartilhar com seus amigos das suas redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Quai, TikTok e todas as redes que você tiver, pois, para que o sorteio se realize, nós precisamos alcançar a meta de 10.000 inscritos. Conto com vocês, meus queridos seguidores, para este desafio. Mas se você não tem paciência para esperar o sorteio, você pode adquirir as suas obras do Jefferson José agora. Clique no primeiro link aí nas descrições, que levará direto para o WhatsApp do Jefferson José. A compra é feita diretamente com ele e é totalmente segura, como eu já mostrei aqui, eu recebendo meus livros e a Heloise os dela. Tudo aconteceu em 2020. Na época da pandemia, meu filho tinha 13 anos. Seu nome é João. Ele tinha um cachorro com o nome de Neguinho. E esse cachorro ficou muito doente. Ele já tinha problemas de saúde. Nós cuidávamos dele, levávamos no veterinário. Mas dessa vez ele ficou tão doente que morreu. Todos nós ficamos muito tristes com a morte do Neguinho. Então passou um tempo e eu não sei se pelo fato da pandemia, que a gente não podia sair de casa, as aulas das crianças estavam paralisadas, acabamos trocando o dia pela noite. Criamos o hábito de ver TV à noite, pois não tínhamos mais nada para fazer, ou vimos TV ou líamos livros, acabamos trocando o dia pela noite assim. Meu filho ficava jogando muito videogame no celular, fazendo as tarefas da escola, depois videogame, celular novamente. Uma noite, umas 3 horas da manhã, meu filho ficou assustado. Arregalou os olhos e ficou olhando para o lado do corredor. A disposição da casa era assim: tinha a sala, o corredor, o quarto dele, o meu quarto e o banheiro. No momento que ele ficou assustado, ele estava no meu quarto, sentado na cama, mexendo no celular. Estávamos só nós dois em casa. Eu estava deitada, mexendo no meu celular ao lado dele. Meu filho mais velho e meu esposo trabalhavam fora. Na hora que ele olhou para o corredor, ele me disse: "Mãe, eu estou vendo o Neguinho brincar." Eu respondi: "O quê?" Ele prosseguiu dizendo que estava vendo o Neguinho, nosso finado cachorro, brincando no corredor. Então, olhei um pouco assustada para o lado do corredor, mas não vi nada. Ele continuou dizendo que estava vendo o Neguinho e que junto com ele estava um homem muito feio, que não tinha rosto, que esse homem era bem grande, com braços compridos, e onde deveria ser o rosto tinha apenas uma boca enorme, com dentes pontiagudos. Enquanto ele me contava isso, era notável que ele estava muito assustado. Podia-se ver o medo no semblante dele, mas eu não via absolutamente nada. E meu filho apontava com o dedo dizendo: "Ele está lá, ele está me chamando." Eu continuava dizendo que não estava vendo nada, mas ele afirmava que estava vendo o cachorrinho dele falecido brincando no corredor, junto com essa coisa. E isso durou uns 20 minutos. Depois que passou o tempo, as coisas foram se acalmando,
porém meu filho não dormiu essa noite. Ele veio começar a querer dormir quando o dia estava amanhecendo e o movimento da rua estava começando. As pessoas na rua conversando e os carros e ônibus passando. Foi quando ele conseguiu dormir. O dia passou normal. Ele obviamente dormia até tarde. Quando acordou, fez as tarefas de escola, brincou de videogame e mexia no celular como sempre. Mas na madrugada, quando chegava no mesmo horário, às 3 horas da manhã, começava tudo de novo. Do mesmo jeito, ele assustado, falando que esse ser ficava chamando ele com as mãos e sempre o cachorrinho acompanhando a criatura. Eu cheguei a pensar que ele estava vendo o cachorrinho por a gente ter enterrado ele no quintal. Não jogamos o corpo fora como a maioria faz, quando o animalzinho morre. Ele continuava cada dia mais apavorado, cada dia mais assustado. Meu esposo voltou de viagem de trabalho e esse fenômeno continuava acontecendo com meu filho todas as noites, e durou aproximadamente um mês. Nós líamos a Bíblia, orávamos, fazíamos de tudo, mas nada adiantava, ele continuava falando que via esse homem. Quando foi uma noite, eu já estava tão cansada, não aguentava mais ficar com os olhos abertos, e meu filho nem foi dormir mais no quarto dele sozinho. Ele queria dormir comigo. Meu esposo foi dormir no quarto dele e ele veio dormir no meu quarto comigo. Naquela noite eu estava tão cansada que adormeci, e ele ficou sentado na cabeceira da cama. Ele de repente me chacoalhou me chamando, "Mãe, mãe!" Eu acordei assustada perguntando o que estava acontecendo, e ele disse que a criatura estava perto de mim, e eu perguntei quem estava perto de mim, e ele respondeu, o homem sem rosto. Ele veio e passou a mão no seu rosto. Eu fiquei assustada, e ele parado com aquele olhar de medo. Segundo ele, o cachorrinho sempre brincava no corredor, não entrava no quarto, nem ia para outro lugar, sempre no corredor. Eu fechava a porta, mas ele dizia que via o homem dentro do quarto quando eu fechava a porta. Aquilo estava tirando a nossa paz. Me lembrei de uma sobrinha minha que frequentava a igreja, então pedi para ela ir lá em casa fazer uma oração. Meu filho também pediu. Toda madrugada às 3 da manhã, ele já entrava em desespero e dizia, "Mãe, já está chegando o horário, eu não quero ver ele de novo. Manda ele ir embora." Ele falava isso para mim apavorado, chorando, e eu não sabia mais o que fazer. Ele pedia ajuda para eu chamar alguém para fazer algo por ele. Ele próprio disse que queria passar por um psicólogo. Lembrei da minha sobrinha que frequentava a igreja, então entrei em contato com ela, e ela foi até a minha casa acompanhada de pastores. Então eles fizeram uma oração na casa e no meu filho. O pastor confirmou que realmente meu filho via esse ser, que até o semblante do meu filho transparecia medo. Fizeram uma oração na casa, inclusive no quarto e no corredor onde o ser aparecia. E nessa noite ele dormiu bem. A partir desse dia, tudo voltou ao normal antes das aparições. Meu filho, inclusive, dormia cedo. 21 horas ele já estava com sono e ia deitar. Voltou a não ter medo de dormir no próprio quarto. Até hoje não sei se era a casa que era assombrada, pois morávamos há pouco tempo lá. Eu também cheguei a ver vultos passando pelo local. Entre outras coisas, uma vez apareceu um sinal na lavanderia, um sinal que nunca tinha visto. Perguntei para meu filho mais velho e o meu esposo se eles fizeram. Ambos negaram. Era um sinal tipo um círculo com uma cruz dentro. Me lembro que dias antes estávamos todos juntos assistindo a TV e em cima do telhado começamos a ouvir passos de alguém andando sobre o telhado. Eu perguntei se eles estavam ouvindo o barulho e meu filho mais velho dizia que eram gatos. Eu argumentei que esses gatos deveriam ser bem pesados para fazer tanta zoada. Então ele saiu para a rua para ver se dava para ver alguma coisa em cima do telhado, mas ele não via nada. A única coisa que penso é que a casa podia ser assombrada. Com um mês a gente se mudou da casa.
Até hoje comentamos sobre o assunto, mas ainda sem explicação. Minha sobrinha comentou que essa época corria um boato de um tal Slenderman. Eu não conhecia esse ser ou entidade. Depois dessa informação, fui dar uma pesquisada no YouTube. Meu filho também não tinha ouvido falar desse ser até então. E eu mostrei para ele minhas pesquisas na internet. Perguntei se era igual ao que ele via. Ele confirmou que era muito parecido. Mas ainda assim não sabemos afirmar se era mesmo essa entidade, ou se poderia ser uma coisa demoníaca. Mas que eu fiquei assustada com o que aconteceu. E isso eu fiquei. Bastante, inclusive. Este é o meu relato e desejo a todos uma boa noite. Mano, Deus me livre. Era assustador. O que acontecia? Na casa que nós morávamos lá em Santarém, a casa ela era do conjunto habitacional conhecido como Coab. Algumas cidades do Brasil têm esses conjuntos. E eles estavam construindo esse conjunto no local de mata fechada, né? Ou seja, Santarém estava crescendo na época. E falava que ali também era uma reserva indígena. Tinha resquícios, né, do passado. Beleza. Na época, eu dormia num quarto com os meus irmãos, né, que a casa tinha 2 quartos, porque era uma casa pequena, e o terreno muito grande. E aí, o que acontecia? Como eu dormia na rede, e os meus irmãos dormiam na cama, que eram 3 camas no quarto e uma rede. E aí, teve uma época, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. E eu lembro, eu tenho memória disso, eu tenho. Eu acordava de madrugada com gente me olhando. A gente sempre teve o costume de dormir com a luz do corredor, da cozinha, acesa para iluminar os quartos pelas frestas das portas. Só que eu lembro que o quarto que os meus irmãos, que nós dormíamos na época, não tinha porta. Então a luz da cozinha iluminava, refletia, então batia aquela luz mais ou menos fraca para dentro do quarto. E ficava escuro do mesmo jeito, né? Então não incomodava tanto. E só de fechar os olhos aqui eu lembrar disso me assusta. Então eu via aquilo. Eu tinha pavor daquilo. Eu ficava olhando e aquelas pessoas... Não era a pessoa, eram as pessoas. Ficavam me olhando. E eram pessoas de vestimentas antigas, bem antigas, né? Daquelas dos anos 1800, 1700. E isso para mim era preocupante. E eu falava isso para minha mãe. E a minha mãe não acreditava. Eu dizia: mãe, eu tô com medo, deixa eu dormir aqui com a senhora no quarto. Tem gente me olhando lá dentro do quarto. Ela disse: ô meu filho, apaga a luz, que eles não vão te ver. Só que na época eu era criança, eu não entendia o que ela queria dizer com isso, né? Hoje soa meio racista, mas era uma piada, né? Eu dizia: mãe, mas eles continuam me enxergando no escuro. Então eu ficava insistindo nisso, né? Aí foi quando meu pai comprou uma beliche e botou a beliche na sala enquanto o meu quarto do meu irmão estava sendo construído. Aí que começou a história da lourinha, né? E a lourinha, eu comecei a dormir na beliche, eu dormia na cama de cima. Mano, a coisa acontecia para mim a partir de meia-noite. Era incrível. A casa era assim, era sala, cozinha, para o lado direito eram os quartos, de um lado era o quarto das minhas irmãs, no meio era o banheiro e do outro lado era o quarto dos meus pais. E um quintal enorme, o terreno era muito grande. E aí, quando eu passei a dormir na beliche, eu não via mais aquelas pessoas. Eu passei a ver uma lourinha de mais ou menos 5, 6 anos de idade,
toda de cabelo cacheado. Ela tinha um cabelo cacheado, era lindo aquele cabelo, todo amarradinho, todo cheio de lacinhos e tal. E um vestido de época, cheio de babadinho. O que ela fazia? Ela olhava para trás, olhando como se estivesse olhando para o quintal, para a parte de trás da casa, e me chamava. E eu olhava, fazia sinal que não. E ela ria. E ela me olhava para trás, me chamava e ria. Mano, isso era quase toda noite. E não tinha jeito. Quando a minha mãe via, eu estava lá em cima dela. Era 1, 2 horas da manhã. Mãe, deixa eu dormir aqui. Foi muito difícil para mim conseguir me livrar dessa situação. Então, ouvindo esse relato, é muito parecido. Então, sabe, não acreditar na criança, não acreditar na veracidade da palavra de uma criança é terrível. Deus me livre você não acreditar. Então, eu sofri muito quando criança. Tu sabe disso, que eu já te contei muitas histórias. E esses foram os meus primeiros. Tanto dos primeiros acontecimentos com o sobrenatural. Tanto que quando eu dormia na rede, eu dormia agarrado com um crucifixo que tinha na casa, aqueles que ficavam na parede, aqueles crucifixos antigos que tinham na casa da avó da gente. Pois é, eu enrolava em mim e jogava a cruz para o lado de fora da rede. E aquilo me dava uma sensação de segurança. E era assustador ver aquelas pessoas estranhas me olhando. Eles me olhavam mesmo, eu ficava ali encolhido, querendo gritar, eu não tinha coragem. Era surreal aquilo, surreal.